Saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, hoje nós vamos meditar na palavra e vamos também aprender o que a palavra do Senhor ela vai trazer para mim como ensinamento e para você. A palavra de Deus hoje está no livro do Novo Testamento, vai se encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler somente o versos 2. Vai ser um texto que vai nos encaminhar para nós entendermos o que a palavra do Senhor ela quer falar para mim e para você. Amém? Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, somente o versos 2. Amém? Acompanhe comigo. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, a Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Só até aqui, meus amados. Meus amados, esse texto, ele vai nos falar de Maria Madalena. E esse capítulo também vai falar de Maria Madalena. Mas devemos entender que Maria Madalena foi uma das seguidoras mais fiéis e importantes de Jesus, descrita nos evangelhos como uma mulher curada de 7 demônios. Foi o que a gente leu agora. Ela financiou o ministério de Cristo, testemunhou a crucificação, foi a primeira a vê-lo a ressurreição e foi enviada para anunciar a ressurreição de Cristo. Porém, antes disso, ninguém dizia seu nome com respeito, apenas com juízo. Para muitos, Maria Madalena não era um passado estranho, uma história manchada, um erro ambulante. A Bíblia diz que ela foi atormentada por 7 demônios. Foram 7, não foi só 1 nem 2, foram 7. Lucas 8:2, o texto que a gente leu agora, ele vai nos trazer essa confirmação. Isso fez dela, aos olhos das pessoas, alguém irrecuperável, marcada, assinalada, até excluída da própria sociedade. Mas enquanto todos assistiam o que era, Jesus olhou para o que podia ser. Ele não a evitou, ele não a expôs, ele não a humilhou, ele libertou-a. Ou seja, ele libertou Maria Madalena. E quando Jesus expulsa algo, não deixa vazio. Ele restaura, ele reconstrói, ele devolve a identidade. Maria não foi apenas curada, ela foi transformada. Ela passou a ter uma intimidade com Jesus. Na Bíblia vemos que ela, seguindo Jesus, quando os outros partiram, João 19:25, servindo quando os outros duvidaram, percebendo firme que quando quase todos fugiram, ela permaneceu firme. Inclusive, Jesus ele dá um mandamento depois de sua ressurreição para Maria Madalena ter um encontro com os discípulos e diz, Jesus fala que ele vai até a Galileia para falar com seus discípulos. Então ele fala com Madalena, Maria Madalena. Isso refere-se para nós que Jesus ele tem e tinha uma intimidade com Maria Madalena. E, meus amados irmãos, isso para nós é um detalhe que quebra qualquer lógica humana.
Jesus, ele, quando morreu na cruz, muitos discípulos se esconderam por medo. Maria Madalena não, ela ficou. Marcos 15:47, ele vai falar isso, esse capítulo, esse versículo. Ele vai dizer que ela chorou em frente a uma sepultura vazia. Pensou que tinha perdido tudo de novo. Mas então, Jesus apareceu primeiro para ela. João 21:18. Ele vai falar isso. Não para Pedro, não para João, não para os outros discípulos. Mas ele vai falar. Porque Deus não escolhe de acordo com o passado, ele escolhe de acordo com seu coração rendido. Mas apareceu para aquela que antes tinha sido apontada. Jesus lhe disse, Maria, João 20:16. Quando ele disse o seu nome, não falou desde o julgamento, mas falou desde o amor. E nesse momento a mulher que tinha sido rejeitada por todos, tornou-se a ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Então muitos hoje não se aproximaram de Deus, porque acham que o seu passado é desqualificador. Muitos hoje não se aproximam, porque acham que seu passado não é digno de ter um encontro com Deus. Mas o Evangelho, ele diz ao contrário, para mim e para você. Jesus, ele não veio para os perfeitos. E não veio. Ele não veio. Jesus, ele veio por causa dos quebrados, dos doentes e os imperfeitos. Marcos 2:17. Se ele restaurou Maria, pode restaurar qualquer um. Se ele deu honra a Maria, ele pode dar honra a qualquer um. Mas para isso, temos que ter intimidade com o Senhor. Porque quando Jesus te chama pelo nome, seu passado ele perde a autoridade. E a sua história começa de novo. Pois assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então receba o amor e perdão de Cristo. E saiba que você e eu somos escolhidos por Deus. E essa história de Maria Madalena nos traz que Jesus, ele passa para nós que Maria Madalena foi um instrumento incrível nas mãos de Deus. Então, essa mensagem é para mim e para você. Jesus escolhe aqueles que ninguém muitas vezes escolheria. Mas ele escolheu você que está ouvindo essa palavra. Jesus escolhe aqueles que ninguém escolheria. Mas ele escolheu. Escolheu você. Amém? Que essa palavra seja para você e seja para mim. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Você é um escolhido de Jesus. Continua firme. Em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.